Aqui lá vai compartilhar a minha tela. Abrir aqui. Quero mostrar o nosso programa itinerário. Ok? Então, hoje nós mencionamos na transmissão ao vivo passada a nossa saída do Brasil, a nossa chegada na Terra dos Faraós e o nosso dia no Cairo. Eu lembro de ter mostrado esse mapinha aqui, numa transparência maior, identificando onde que nós vamos estar nessa viagem. No dia 4 e 5 da viagem, no quarto e quinto dias da viagem, nós estaremos, então, atravessando a Península do Sinai, essa parte marcada aqui no mapa, e nós veremos paisagens desse tipo aqui. Eu vou mostrar mais figuras com essa, mas só para ilustrar o que vai ser essa nossa... Ok. Então, aqui é uma vista do satélite da região do mundo e que nós percorreremos já no terceiro e quarto dia da viagem. Bem, aqui nessa parte de cima da imagem, eu vou marcar com o cursor aqui, ó, é o chamado delta do Rio Nilo, é uma letra delta invertida, ó. Ela é a região mais fértil do Egito, e ali o povo de Israel passou a maior parte daqueles 400 anos que eles tiveram como escravos lá no Egito. E o Cairo é por aqui também. Nós sairemos, então, do Cairo rumo à essa parte sul aqui da Península do Sinai, ó. Então, o Sinai é esse triângulo vermelho invertido, ok? E nosso trajeto, então, pelo deserto vai ser por essa região. É muito interessante porque nós, brasileiros, a grande maioria, não tem experiência de deserto. Então, o Brasil é muito fértil e lá o deserto é muito impressionante porque ele faz a gente pensar em Deus. Você tem o sol, o céu acima e a areia embaixo, e aquele vazio, aquela imensidão. Nossos pensamentos automaticamente sobem para Deus. Aqui o mesmo mapa, já mencionei na transmissão ao vivo anterior, eu gosto muito de mapas, espero que você tenha um mapa com você, por ocasião do início da viagem, tenha estudado o seu mapa. Aqui nesse mapa está localizado o Cairo, Península do Sinai. Aqui uma imagem típica, que você verá em diferentes ocasiões. Nós não estamos acostumados com a aridez de um deserto. Sempre impressiona, especialmente os brasileiros. E a importância da água, a vitalidade que a água dá naquela paisagem. Lá atrás, onde tem água, tem vida, né? Uma outra tipo de imagem que o povo de Israel deve ter visto com muita frequência, porque eles peregrinaram por cerca de quase 40 anos naquela região. Se Deus quiser, em outubro próximo, você também estará colocando seus pés ali. O camelo é um animal típico daquela região, sempre tem oportunidade de andar com o camelo. Eu lembro de uma das vezes que nós fomos protegidos por guardas armados
muitos anos atrás. Aqui é um turista no camelo. Aqui é uma imagem típica de uma cidade no deserto. Pode ver que tem aridez por toda parte. E tem aquelas árvores ali ao fundo, provavelmente porque tem água, né? Então, onde tem água, tem vida. De novo, o nosso mapa. Bom você saber. Aqui em cima, o delta do Rio Nilo, ou a região do Gozen, onde o povo de Israel ficou. Embaixo, Península do Sinai, esse triângulo aqui, invertido. Deixa eu apagar de novo, para mostrar. A nossa trajetória. Você mais ou menos saindo aqui do Cairo, vai um pouquinho para o norte, atravessa algum lugar acima do mar, vai descendo de ônibus, até chegar aqui na ponta do sul. Essa aqui é uma imagem típica também daquelas regiões. Eu tive a oportunidade de atravessar o deserto do Sinai no sentido leste-oeste, muito impressionante. Tive também a oportunidade de ser conduzido nesse deserto durante a noite. E é impressionante como aqueles motoristas habituados a trafegar nessa região, eles conseguem enxergar uma estrada onde os nossos olhos veem só areia e rocha. Eles conseguem. Claro que isso é uma paisagem típica fora da estrada convencional, onde os ônibus trafegam. É muito provável que nós, o grupo agora que vai em outubro próximo, é muito pouco provável que trafegaremos em condições assim, muito pouco provável. Aqui é uma vista típica da região montanhosa no sul da Península do Sinai. Pode ver que é tudo muito árido. Aqui é um convento chamado o Convento de Santa Catarina, muito antigo lá, na base do que eles acreditam ser o Monte Sinai. Óbvio que hoje em dia nós não podemos saber exatamente qual daqueles montes ali foi o monte em que Deus deu a revelação da palavra para Moisés. Você poderá escolher mais uma imagem do Monte Sinai. Essa imagem aqui já é no 5º dia da viagem, depois que nós tivermos entrado no território de Israel. Tem um parque onde foi construído uma réplica do tabernáculo em tamanho natural. Esse é um dos pontos interessantíssimos da viagem, porque o tabernáculo aparece em muitas e diferentes partes da Bíblia, especialmente no livro de Êxodo, e é mencionado também em relação a todos os rituais, a todas as cerimônias que o sacerdote realizava, e é a base de muitas das coisas que são ensinadas no Antigo Testamento. É um dos pontos muito interessantes, nós visitamos esse local. Um bom número de horas, tem a oportunidade de entrar. A entrada é aqui. Vou mostrar aqui, a entrada é aqui. E esse tabernáculo é construído de forma que a entrada ela fica com voltada para o leste é onde nasce o sol. Então, quando você entra nesse aqui nós temos o átrio, quando você entra pela porta do tabernáculo, e você vai entrar nesse tabernáculo aqui, se Deus quiser, você vai ter acesso ao átrio, esse pátio aqui é o átrio exterior. Quando você está entrando para o tabernáculo, em direção aqui dentro tem a divisão, né? Na frente tem o santo lugar, aqui é o santo lugar, e atrás tem o Santo dos Santos, marquei em azul aqui, tá? Então, e, claro, o Santo dos Santos era o lugar onde tinha a habitação
de Deus. Deus habitava no Santo dos Santos. E para você ir em direção ao Santo dos Santos, é muito interessante, você tem que ficar de costas para o sol. Você está de costas para onde o sol nasce. E nesse caso, você estará de costas para toda aquela idolatria, toda aquela vida passada. Esse é o significado. Mas é uma coisa você ah, imaginar isso, e outra é você experimentar, entrar ali. Aí vai encontrar aqui o altar de bronze, é uma estrutura bem grande, depois aqui aquela bacia de bronze, e depois entra no tabernáculo propriamente dito, e vai haver ali uma visão de uma pessoa que explica para nós o significado de cada coisa. Aqui é uma visão que você tem do tabernáculo quando entrar, né? Esse grande altar de bronze ali, bem grande. Aqui é uma foto do interior do tabernáculo. E você tem o exterior dele e aqui o interior. E dá para ver que essa parte aqui é o santo lugar. Você tem aqui a mesa com os pães da proposição. Aqui temos o altar de incenso de ouro. E aqui temos aquele candeeiro, que eram utensílios que ficavam no santo lugar. E aqui tem uma representação de um sacerdote. Então você vai ter uma ideia do tamanho do natural. E lá ao fundo é essa, vamos chamar assim, cortina, né? Azul escuro aqui com imagens dos querubins impressas ali. É aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Então, você literalmente entrará, anota aí na sua agenda, né? Provavelmente no dia, deixa eu ver aqui, provavelmente no dia 15, 12, 13, 14, 15, 15 ou 16 de outubro de 2023, você vai entrar literalmente no Santo dos Santos, né? É claro que, do ponto de vista espiritual, nós podemos entrar todos os dias no Santo dos Santos quando nos achegamos à presença do Senhor em oração, por meio da fé em Jesus Cristo. Aqui é um grupo de turistas. Aqui nós temos um grupo de turistas, provavelmente irmãos em Cristo, visitando. Não é um dos nossos grupos, mas também são irmãos em Cristo. Você vai encontrar muitos irmãos ao longo da viagem. Irmão é o que a gente mais encontra lá, né? De todas as partes do mundo. É muito impressionante, você encontra russos, eslovacos, chineses, coreanos, indianos, etíopes, quenianos, brasileiros, muitos brasileiros ao longo da viagem. Claro que nessa parte aqui em especial, eu quero falar para você que não são muitos que vão, né? Na verdade, dos 20 anos que eu tenho ido a Israel, com grupos de irmãos, somente nos últimos 6 ou 7, essa parte foi incluída nesses grupos. Então, esse é um privilégio muito grande você participar. Aqui é uma formação rochosa que a gente visita antes de chegar no tabernáculo. Deixa eu ver o que mais. Ok. Então, esse é o que eu queria mostrar como a primeira parte da nossa transmissão ao vivo hoje, e reforçar, então, que a ideia dos nossos grupos que viajam a Israel não é uma viagem propriamente de turismo. Tem lazer, tem descontração, tem passeio,
Mas a nossa ideia é que essa viagem seja, para todos nós, uma experiência de comunhão com Deus através daqueles locais da terra da Bíblia. Nós não acreditamos que você vai encontrar Deus lá, porque nós já encontramos Deus pela fé no nosso coração, quando nós cremos em Cristo Jesus. Mas, sem dúvida nenhuma, passar por aqueles lugares onde Moisés andou, Abraão andou, Jacó, quando nós vamos prosseguindo mais para o norte, vemos também aonde o, ah, os apóstolos andaram já no período do Novo Testamento. É claro que em algum momento você vai querer voltar os olhos para Deus em oração, em comunhão, para a sua palavra. Então é muito importante, nós não vamos com esse espírito de fazer passeio ou turismo. Embora estejamos fazendo passeio e turismo, a ideia é ter uma experiência mais profunda com Deus, mais profunda com a palavra de Deus, ampliar o seu conhecimento. Nós sabemos que depois de lá, a Bíblia adquire para você 3 dimensões: cor, aroma, temperatura, nunca mais será a mesma. Uma experiência indescritível. E durante as noites, depois que a gente conclui a programação do dia, nós temos um período de louvor. Nós cantamos, um período de testemunhos, período de adoração ao Senhor, e também um período que nós tiramos dúvidas de eventuais coisas que não ficaram claras ao longo da explicação durante o dia. É um período em que há um compartilhar da palavra referente àquela porção da viagem que nós fazemos, e é um período também de louvor e adoração. Então, nessa próxima imagem, eu queria compartilhar com vocês um momento de adoração de um dos nossos grupos de alguns anos atrás. Alguns de vocês se reconhecerão aí nessa vídeo e vão lembrar das nossas noites durante a nossa peregrinação na Terra Prometida. Aqui. Compartilhar a tela com você. Uma coisa que não está funcionando como eu gostaria aqui. Então, vamos ver onde está o problema.
O Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, esse aí foi um vídeo de uma das nossas reuniões à noite, durante a viagem, um momento de adoração muito especial, em que certamente dá para perceber que nós tocamos o céu ali. É algo similar todas as noites, pela graça do Senhor. Então, dentro desse contexto, eu queria encorajá-los a adotar um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento como preparatório. No Antigo Testamento, nós estamos sugerindo um dos livros do Pentateuco. Eu havia mencionado somente Êxodo, Números e Deuteronômio, mas agora, pensando melhor, eu quero sugerir que, se você tiver tempo, ore ao Senhor, peça para Ele colocar um livro no seu coração, que possa ser o seu livro durante a sua viagem, especialmente na primeira parte da viagem no Egito, um dos livros do Pentateuco. Pode ser Gênesis, muito interessante, comparar o que nós veremos no Egito com o livro de Gênesis. Tem muita coisa ali, e você vai ser o nosso especialista no livro de Gênesis, se optar pelo livro de Gênesis. Pode ser Êxodo, muito interessante. Êxodo tem tudo a ver com o que nós estaremos fazendo ali naqueles dias. A saída do Egito, a travessia do deserto do Sinai, a entrada na terra de Canaã. Quem escolheu o Êxodo para ser o seu livro? Então, gente, falta o quê? Julho, agosto, setembro, 3 meses. Dá tempo para se preparar bem para essa viagem. Quem quiser escolher o livro de Levítico, ainda não recomendo muito, porque Levítico é muito legislativo, né? É interessante, quem tiver tempo, mas eu preferia que você pegasse Números ou Deuteronômio, ou seja, Gênesis, Êxodo, Números ou Deuteronômio. Números, para quem quiser lá ser o especialista nas estações, nas jornadas, as 42 estações no deserto. Então, isso do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, nós estamos sugerindo que você adote um dos 4 evangelhos, né? De preferência, um dos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, e, se tiver tempo, inclui João também, né? Então, ou Mateus e João, ou Marcos e João, ou Lucas e João, é a sua escolha. Ora ao Senhor e busque sabedoria sobre isso. Para finalizar, eu queria aproveitar um último momento dessa transmissão ao vivo hoje para mostrar a programação daqueles que, além da viagem a Israel, farão a extensão opcional para Roma. Não está incluída no pacote, no voo e estadia pagos para Israel, mas se você já está lá, nosso voo faz escala em Roma, não tem custo adicional para ficar em Roma 2 ou 3 dias, nós estamos encorajando aqueles que tiverem o tempo, aproveita para conhecer Roma. Na verdade, tem uma experiência que nós tivemos, eu residi na Europa por um bom número de anos, 7 anos. Praticamente eu conhecia toda a Europa, mas não conhecia. Eu vi os lugares, mas não sabia o que aconteceu ali. Eu visitava os museus, mas não sabia a ligação daquilo com a história da Bíblia. E esse é um diferencial que tem quando nós vamos nesse tipo de viagem.
Então, aqueles de vocês que decidirem ficar em Roma simplesmente passeando, fica à vontade, né? Curtindo os cafés em Roma, os restaurantes, a boa culinária, a paisagem. Mas aqueles de vocês que quiserem ter uma, 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 um adicional de história da igreja, de história da Bíblia, de história geral, pode nos acompanhar, tem essa opção. E aqui eu quero mostrar mais ou menos qual que é a nossa ideia do programa em Roma. Esse aqui, ó. O programa em Roma, ele começa, obviamente, com a nossa chegada. Nosso voo vai sair de Tel Aviv bem cedo da madrugada, às 4h45, e nós chegaremos em Roma às 7h30 da manhã. Daí vamos ao hotel, fazemos acomodação no hotel, deixamos as malas, e vamos conhecer a parte externa do Coliseu, a via triunfal que tem lá em Roma, o hipódromo, e ter uma ideia, essa parte da viagem, nós temos uma ideia, a primeira ideia é uma ideia externa de qual era o tipo de mundo em que aqueles cristãos de Roma viveram. E Roma, obviamente, tem muito a ver com a história do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo. E nessa parte de Roma que foi preservada, deixa eu passar aqui para o segundo dia em Roma, nessa parte da história que foi preservada, nós vamos ter uma ideia de qual é a ligação entre tudo aquilo que nós vimos lá em Israel, especialmente quando entrar na última parte da viagem, que eu não mencionei hoje. Tudo aquilo que nós vimos lá em Israel com a história da igreja. E com Israel. Aqui nós temos uma prova aqui nessas ruínas, especialmente nessas ruínas que aparecem aqui embaixo, nós temos uma prova da destruição de Jerusalém. Então, é como se aquela história de Jerusalém se liga com a história de Roma, e você, obviamente, vai entender que grande avanço houve no cristianismo, né? Começando às margens do Mar da Galileia, com o Nosso Senhor, e chegando ao coração do Império Romano. Então, quando você entra aqui nessas ruínas que são chamadas o Fórum Romano, você vai ver o Arco de Tito, vai ver o Templo de Vênus, parece que você tem uma imersão no passado e verá como que o cristianismo um dia venceu o Império Romano. Você vai constatar isso. Terceiro dia em Roma, a nossa ideia é fazer uma visita ao Vaticano. Aqueles que nunca estiveram lá, eu acho que vale muito a pena para você entender a nossa igreja, a nossa cultura, por que que nós, como nós chegamos até onde nós chegamos, é extremamente importante fazer essa visita e também pensar um pouco a respeito do futuro. Então, nesse dia 3 aqui, que é o nosso terceiro dia em Roma, à noite, a grande maioria dos irmãos está retornando para o Brasil, né? Então, essa é a ideia. E agora tem a possibilidade, tem alguns irmãos que estão pensando em fazer só essa parte de Roma, também é possível, o custo é bem menor do que, obviamente, indo para Israel e tudo, que não temos os valores atuais, mas a parte terrestre seria cerca de R$ 8.000, um pouquinho menos, vai estar menos que isso, e um voo 5.700. Então, eram essas as coisas que eu queria apresentar nessa transmissão ao vivo de hoje.
Se você vai a Israel conosco esse ano, tenta separar um tempo para ler, adotar um livro do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Se você está pensando em ir conosco no ano que vem, é muito bom começar a se preparando. Nós temos alguns irmãos que oraram e prepararam por 3 anos e finalmente foram, né? Uma viagem que tem custo elevado, que tem muitos dias, tem muitos fatores a ser considerados. Orar e planejar 1 ou 2 anos é muito recomendável. Quem sabe você ainda vai conosco esse ano ou no ano que vem, se o nosso Senhor não tiver voltado. Agora, eu queria despedir daqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube e aqueles que estão no Zoom terão a oportunidade de fazer as suas perguntas. Ficamos por aqui com essa nossa terceira transmissão ao vivo acerca do que esperar da nossa viagem de estudos para Egito e Israel, programada agora para saindo dia 12 de outubro de 2023. Que Deus os abençoe.